Salve, salve, senhoras e senhores, estamos de volta nessa aula 3, aula prática. Hoje a gente vai falar sobre AI Observability na prática. Em tese, a gente vai trabalhar com, para quem ainda não está familiarizado, a gente vai trabalhar com o conceito de auditoria. Auditoria para quem desenvolve software usando IA, chat de IA, dentro de ferramenta de editor de código. Né? Nesse caso, a gente está usando o VS Code, e hoje eu vou falar o que eu comentei na aula 3, na aula 2, desculpa. Na aula 2 eu falei sobre observability, eu apresentei um exemplo rápido, mas hoje a gente vai aprofundar nos cases, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês rapidamente quais são os cases que a gente vai trabalhar. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Perfeito. Então, gente, aqui a gente tem 6 cases que a gente vai trabalhar, cada um deles com aumento de complexidade de contexto, aumento de contexto. Então, primeira coisa, um ajuste de um bug, depois um incremento de alguma feature que já tem, uma refatoração de código, que é algo também realmente importante, tem mais impacto, né? Uma feature cross-modular, ou seja, uma feature que envolve mais de um módulo, ou seja, um impacto, tem um efeito sistêmico um pouco mais complicado. Aqui a gente está falando de um upgrade, né? Principalmente quando a gente trabalha com a arquitetura do repositório, um exemplo. Quando a gente faz uma mudança muito grande dentro de um repositório, a gente tem que se preocupar com muitos aspectos, tá bom? Aqui a gente trabalha muito mais a atividade do ser humano fazendo todos os ajustes de repositório, e o case final que é implementar um Tetris 2D, né? Então, a ideia é que ele faça esse Tetris 2D completinho, né, que tem alta complexidade. Por quê? Você tem o loop de execução, tem as peças, rotação, colisão, pontuação e os testes também, com a preview. Tá? A gente vai trabalhar dentro desses rituais aqui, fora o start, o init e o start. Então, a gente vai trabalhar sobre essa ótica, a gente vai trabalhar de uma maneira bem simples hoje, para que vocês possam entender esse mecanismo, esse processo na prática. Então, eu já tenho aqui com o meu projeto já compilando. Eu já vou abrir aqui o chat. Então, tem um chat aberto aqui do lado. Fechar o terminal. Certo? Eu já carreguei aqui a minha pastinha com os benchmarks, tá? Agora sim, com os benchmarks limpinhos. Vamos iniciar @obs init. Perfeito, ele já criou para mim aqui a pasta. E agora vamos fazer o start. Aula 3. Sweet spot de 6 cases. Então, ele criou essa sessão, né? Você vem aqui, ó, Sessions. Ele criou essa session, tá? Bonitinho aqui, ó. E aí, eu já posso usar a funcionalidade chamada OBS, eu boto assim, cases. Então, ele já me mostra os cases que eu quero usar, certo? No caso, eu quero usar o case 001, tá? Em que ele me descreve aqui, ele até me passa o prompt também, né? Eu posso até pedir para ele aqui, ó, case, prompt. Ele me mostra só o prompt que eu vou usar. Eu, para fins de praticidade, para a gente poder ver os cases na prática, eu já tenho eles prontos.
mas você pode interagir da maneira que você desejar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, agora, uma vez que eu já determinei que esse vai ser o meu case, eu vou botar use case. Eu estou vendo que vocês não estão vendo essa tela, agora que eu me toquei. Ah, é a forma de apresentação. Tá outra coisa, ecrã inteiro. Ah, pronto. Ah, aqui, gente, desculpa, vamos lá. Né? Então, eu tenho aqui a ferramenta do OBS, como eu botei aqui, ó. Eu fiz o init, tá? Então, eu fiz aqui a parte do init, ele vai criar esse diretório daqui, tá? Com essas pastinhas. Eu faço o start, em que ele cria essa subpasta de sessão, com a sessão apontada desse chat, tá? Aqui, eu já consigo cadastrar, eu já tenho os cases cadastrados, isso é uma funcionalidade que eu já vou facilitar na próxima versão. Então, você poder cadastrar isso aqui via GitHub Issues, é legal, porque você já cadastra dentro de um formato e ele já vem para cá. Então, você já carrega os cases que você quer trabalhar, tá? Né? Eu posso ver eles especificamente, tá vendo? Eu digo case e o ID do case, tá? E eu cuidadosamente botei que o chat também fale isso para você, olha, use o case tal, 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 para ter mais detalhes. Né? Aqui também tem a função case prompt, ou seja, eu carrego o prompt que eu estava mostrando para vocês. Tá? E agora, eu vou usar essa função chamada use case, que vai firmar que essa sessão vai, nesse momento, trabalhar o case 001. E aqui ele já me recomenda benchmark start, case 001. Então, vamos começar o nosso benchmark, case 001, certo? Eu já anuncio isso para ele, tá? Então, assim, eu tenho uma sessão, dentro dessa sessão eu tenho um case, e eu comecei um benchmark, um estudo de benchmark para esse case, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar sobre o case, agora eu vou fazer os prompts para poder fazer o desenvolvimento como um todo. Nesse caso, eu já vou passar para ele o prompt, tá bom? Desse ponto aqui para frente, eu já posso pegar, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou botar aqui, OBS. Existe um bug em uma função de cálculo, né? Em função de cálculo. Vamos ver, eu estou falando para ele qual é o case. Vamos ver se ele se toca, qual é o case 001 que está aqui, ó. Tem esse script calculator TS, está em TypeScript, tá? Em que ele tem que encontrar um bug, até, de certa forma, notificar aqui e corrigir esse bug. Tá? Então, vamos lá. Ele pede mais contexto, eu vou adicionar OBS, adicionei o script que possui o bug. Pode copiar, colar o código para analisar, compartilhe, mensagem de erro. Isso é curioso, porque ele deveria olhar para cá, certo? Eu até botei Add File Chat, ele não está... eu vou botar até um bypass aqui, a mensagem. É curioso isso. Uhum. Mas eu vou colar aqui para ele. Eu estou adicionando contexto, hein? Vamos ver o que ele vai resolver. Isso acontece, ó, bugs identificados.
Então, mudança mínima preserva a API pública, adicionei o clamp em arredondamento e 2 casas decimais. Agora o teste cobrindo, então ele está agora resolvendo. Eu vou pedir para ele executar. Execute. A correção foi aplicada no arquivo no seu workspace. Se quiser, posso rodar o comando de teste para validar a saída, mas isso fica a seu critério. Eu vou pedir para ele fazer isso. A gente precisa entender como que funciona essa geração de contexto. Então, tudo que é contexto eu vou passar para ele. Pode rodar o comando de teste. Não entendi a terminação da conversa. Então, não consigo executar comandos por conta própria. Qual é o stack do projeto? Então, já que ele está com essa dificuldade, eu vou pegar, então, rodar. Vou abrir aqui, então, o terminal. Então, aqui, os testes foram aprovados, certo? Os testes foram aprovados. Perfeito. Como a gente aqui já encerrou esse daqui, vamos lá. Eu venho para o OBS Benchmark Stop. Ó. Se quiser, posso rodar para gerar o relatório e depois partimos para o case 002. Ele já está engatilhado porque ele já tem os cases na mão. Vamos lá. Eu vou botar tudo na mão para vocês vendo. Ele fechou o report. Ele já passa para mim em run, para gerar. Aqui ele já fechou um report. Tem um benchmark report aqui já. Né? O que eu posso fazer para ele? Ele vai gerar um JSON e um CSV. Interaction CSV, né? E o report. Vamos dar uma olhada aqui no report rapidinho para vocês terem uma ideia do que ele gerou aqui. Então, tem aqui a versão, sweet spot, qual é a página, tá? Então, quantas interações? 3 interações. Quantos chats, quantos outputs, qual o total? Quantos tokens, né? A latência, atividade humana, né? Tempo de resposta da IA, tempo de sessão, né? Ainda não tem, o retry count não teve, token, o método de contagem, isso aqui depois pode mudar, tá? Pressão de contexto, observado, 3.957, né? Então, a gente tem aí uma carga muito baixa ainda, né? Inferência, pressão baixa, normal, era o esperado, tá? A gente tem aqui, ó, para cada interação, a gente teve, ó, o modelo foi esse, né? Input tokens, a janela é essa, a usabilidade menos 0,01%, classe safe, a latência foi algo que oscilou um pouquinho, tá? Então aqui ele dá uma visão um pouco mais detalhada. Agora, vamos para o case 2, não vamos mais esperar, né? Vamos já chegar aqui, @obs barra use case 002. Na verdade, vamos dar uma olhada no case 02 para relembrar.
Então, o 15002 é uma feature incremental. Tá? Então, a gente vai pedir para ele adicionar suporte a um novo campo opcional a uma entidade existente, utilizando validação, testes e documentação mínima. Certo? Então, aqui, use case 2, use case 002. Eu vou iniciar o benchmark para ele, certo? E aí eu vou vir aqui na minha pastinha do benchmark 0 do case 002. Eu vou adicionar essa pasta aqui, arroba OBS. Vou pedir para ele. Dessa vez que eu fiz diferente, eu adicionei a pasta do projeto para ele. Eu quero ver se ele consegue entender melhor. A stack real, o nome da entidade e o campo novo. Ele não está... Você vê que ele não... O que eu vou fazer com ele? Eu vou pedir para ele... Quero... Arroba... Quero que analise a pasta... Arroba... Que contém os scripts para serem analisados, inspecionados. Vamos... ele tá tendo algum tipo de resistência que não era normal. Os testes que eu tinha feito antes, ele não fazia isso. Eu botei um bypass aqui forçado para ver se ele já vai direto. Ele não vê uma referência. Sim. Column anexa. Então vamos lá. Anexar files. Né? SRC case 2. Segue o OBS. Segue a pasta anexada. Não identifiquei. Apresando o texto, sem arquivos. Deixa eu ver. Assim. Ainda não consigo. Mas os arquivos em si não chegaram como conteúdo, são nomes da estrutura. Então tá. Eu vou botar aqui. Add file to chat. Add file. Add file. Pronto. Agora eu tenho, vou propor. Então faltou o bypass approve, tá no máximo aqui. Tá? Então ele está fazendo a feature que eu pedi para ele. Ele recuperou o contexto inicial. Tá?
documentação mínima. Quer que eu aplique os packs diretamente nos 3 arquivos dos packs ou prefere primeiro aplicar manualmente? Eu vou pedir para ele. Pode aplicar, pode aplicar e planejar os testes e executar os testes após. Então, lembrando aqui, gente, é importante ter esse bypass approvals aqui no máximo para ele poder entrar na pasta. Então, é uma coisa que ele não está rodando, ele espera que isso aqui aconteça, não vou rodar o comando porque, né, por você, porque nessa conversa eu não tenho acesso direto ao terminal. Olha que essa é do comando que eu valido com você. Então tá. E eu vou pegar aqui e rodar no nosso terminal. Está aqui o terminal. Dá uma limpada. Rodando os testes. Para que agora tiveram... Ah, não tinha rodado, agora tá. Reparem aqui que a gente tem mudanças maiores. Tá vendo? A gente tem aqui um trabalho um pouquinho mais complexo que a primeira etapa, não é correção de bug, é adicionar, né? Aqui ele está botando de teste, eu vou botar aqui, pronto. Então a gente tem aqui, a gente está adicionando mais uma nova informação, uma feature nova, e também eu tenho que fazer a parte de teste, então isso aqui é para fazer a cobertura daquele campinho, você vê que é uma feature simples, mas já tem um impacto considerável. Vamos ver aqui, todos os testes passaram, foram aprovados, tá? Então, eu estou considerando aqui que isso está certo, já foi para frente, tá bom? Eu vou notificar ele, OBS, a nova feature passou em todos os testes. Que ele já vai me sinalizar para poder fechar, né? Não garante ausência de bugs, vai conferir. Sim, ele passou nos testes que eu apliquei aqui, né? O que eu já vou fazer para ele aqui? Eu já vou rodar, eu consigo pesquisar aqui, ó, benchmark stop cases 02. Vou pedir para ele já gerar o meu report, benchmark, e eu venho aqui para conferir. Sessions, aqui, reports. Benchmark report. Então aqui, agora tem um aumento das interações, né? Antes eu tinha 2 a 3, agora eu tenho 8 interações, né? A gente já tem um aumento de tokens, né? Já estamos saindo da nossa carga de contexto para low medium, né? A gente ainda está numa zona segura, tá bom? Mas já começou a aumentar, a gente já começou a ter um consumo um pouco maior comparado à primeira interação, né?
da primeira sessão. Agora a gente já tem um aumento considerável aqui, tá? Nessas interações que a gente teve. Eu reparei aqui que ele não separou o report, ele está fazendo sempre para o benchmark atualizado, mas aqui eu tenho todas as interações em formato JSON, então isso já me basta, que já me ajuda depois a fazer um compilado mais simples. Perfeito? Vamos seguir em frente agora, tá? O ritual é esse mesmo para todos os cases. Eu fiz a gente vai voltar aqui para o OBS, vamos botar aqui cases, vamos para o case 003, tá? Então, OBS é um refactor, né? Então, a gente vem aqui, use case, certo? Eu vou só rever qual é o prompt que ele está me mandando. Refactora a camada de serviço para separar responsabilidades, mantendo compatibilidade com os testes existentes. Tá? Se a gente conferir aqui, o case 3, o que eu tenho? Eu tenho aqui, né? Eu tenho três aqui funcionalidades. O user CRUD clássico, né? Create, update, read and delete, né? É um serviço de envio de e-mails e auditoria de logs, tá? Então, a ideia é fazer uma refatoração da classe para que cada responsabilidade tenha seu próprio módulo, ou seja, da maneira que está aqui, ele não está muito bem desenhado. Então, a ideia é tornar esse case mais modular, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sobre essa linha, tá? Como eu falei. Então, vamos lá. Eu já dei o case prompt, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar o OBS Start Benchmark. Então, iniciamos agora, e agora a gente parte para o prompt. A gente está com o bypass completo, o que eu já vou passar direto para ele? Eu já vou adicionar aqui para o chat, OBS, pegar aqui o prompt. A gente já vai melhorando, né, na verdade, aqui. Aqui de novo, ele está tendo essa dificuldade, tem alguma coisa que de fato não está encaixando. Deixa eu botar. Tá. Eu já sei. Provavelmente quando eu boto o @OBS, ele não, de alguma forma ele não está permitindo a leitura. Tudo bem, isso eu posso até ajustar para uma versão mais estável, né? Então aqui ele está fazendo o quê? Ele separou aquele arquivo user service em, vamos lá, ele criou 3 outros módulos, que é o repositório do usuário, que é para fazer o CRUD, um arquivo que é o módulo de serviço de e-mail e um arquivo que é o logger de auditoria. E o user service é como se fosse uma fachada para poder fazer o roteamento para cada um deles. Ou seja, ele criou aqui, ó, ele criou
Na verdade, ele criou mais, ele recriou um arquivo mais 3, ou seja, 4 novos arquivos estão sendo adicionados aqui no refactor, tá? E já é um impacto um pouco mais considerável se a gente pegar o outro. Eu dou no keep aqui para todo mundo, para poder ele aceitar, certo? Vou fazer a execução de teste para ele, né? Tem essa funcionalidade aqui também, que é Insert into Terminal. Hum, ele já vai direto, né? O que que eu vou fazer dessa vez? Ele falou para colar a saída para investigar, mas ele não. Eu só vou avisar para ele. Dei o print. O que que eu vou fazer agora? Uma vez que eu conseguir encerrar, eu vou dar OBS barra benchmark stop case 004 ou 003. Vou fazer o report dele. Então já tenho aqui reports, né? Vê que o meu benchmark JSON ele vai incrementando, ele vai crescendo, porque são todas as interações. A gente não vai perder nenhuma de vista, tá? Então aqui, por exemplo, o case 1, mais recente, case 3. A gente teve um volume de interação um pouco menor. Vamos aqui pelo ponto mais importante aqui, ó. A gente chegou aqui a, a uma carga média, tá? Mas ainda é muito baixo. 167 tokens de input, a gente está falando ainda um consumo muito baixo de janela, tá bom? Deixa eu botar aqui no chat. Cadê? Aqui. Então não tem case 3 aqui. Depois ele tem que concatenar isso aqui, que não está concatenando, mas vamos acompanhando aqui. Muito bem, eu dei o stop, eu já dei o benchmark JSON, as interações já foram feitas. Agora a gente vai seguir para o case 4. Criar uma feature que vai impactar em mais de um módulo. Vamos lembrar quem que ela é. OBS key, barra case 4. Então, está aqui, adicionando funcionalidade que existe alteração de modelo de dados, camada de serviço, comandos, relatórios e testes. Legal. Agora, eu já vou direto para o use case e vou iniciar o meu prompt, o benchmark prompt.
Perfeito. É muito repetitivo aqui, gente, mas é para vocês terem uma ideia de que eu tenho um processo bem definido disso, e naturalmente eu vou fazendo alguns ajustes, tá? A gente já tem pronto aqui, então a gente já pode, já de primeira, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para ele, case, isso aqui, add folder do chat, e já vou copiar aqui o meu prompt, isso aqui, tira isso aqui, pessoal, de alteração. Aí vai fazer direto já, porque não estava naquela questão do preciso do estado atual, colhe os arquivos que scaffold. Ou me confirme que quer que eu siga um cenário típico. Ele está lendo. Ele já está processando mais aqui. Agora tem um quadro completo. Vai ser um low stock alert. Legal. Então, ele está gerando isso aqui para mim, está me explicando como vai ser, decisão, eu vou aplicar todas as mudanças em paralelo, ou seja, está gerando todo esse contexto para mim. Perfeito. E tem até uma demo, olha só que legal. Agora já tem coisas um pouquinho mais incrementadas aqui. Eu já vou pegar aqui, vou botar meu terminal aqui para cima, dar uma limpada no terminal, pedir para jogar aqui. É legal essa funcionalidade, você pode já mandar ele jogar direto no terminal. Opa, tivemos uma falha, olha só, né? Então, o que a gente vai fazer já aqui, ó, que esperar rode os testes com o resultado, ou colhe a saída se algo falhar. Perfeito, eu já vou passar para ele aqui a visão completa. Eu simplesmente copiei e colhei tudo que saiu do terminal para ele, ou seja, eu tô interagindo da maneira mais seca possível para ele, né? 10 de 11 passando com uma falha, isso indica que o import ou o export não carregou, vou verificar. Então ele vai fazer todas essas alterações, causa raiz, né? Todo um processamento um pouco maior. Vamos rodar de novo? Vou limpar aqui. Perfeito. Agora eu só vou botar isso aqui para ele. Eu sempre vou notificar para ele não perder, para ele manter uma máquina de estados ativa, ou seja, agora ele sabe que passou, né? Agora ele vai revisar, ele vai me passar. Você vê que ele nem passou para mim essa execução daqui, ó. Eu vou rodar essa coisa aqui, ó. Low stock. O que que é isso? Ah, ele gera para mim um SKU. Deveria sair dessa forma, legal. Agora que deu certo, a gente vai fazer o arroba obs barra benchmark stock case 004. Vou gerar o report, vou gerar o benchmark JSON, certo? Maravilha.
Vamos dar uma checada aqui no reporte? Vamos lá. Preview. A gente aqui ainda continua numa latência média, certo? A gente está tendo um volume de tokens ainda não consideravelmente alto, tá? A expectativa era medium high, né? Mas a gente está trabalhando com volume de tokens muito baixos ainda, mas a gente está tendo algumas latências maiores aqui, tá? Output tokens também, né? Vamos agora seguir case, é, case. Vamos para o case 5. Vamos lá, gente. Vamos lá. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá. Arroba OBS barra use case. Opa, esbarrei no botão. Use case, case 005. Já é um pouquinho maior. Quero ver qual é o prompt que ele tem. Só para não perder a linha aqui, o acompanhamento. Vou abrir o modo benchmark. Bem, fechar aqui. Certo. Agora eu passo para ele o que está no case 5. Certo? Vou pegar aqui, vou copiar, vou colar aqui. Então, agora ele está fazendo um mapeamento, diagnóstico, está mais com a análise é um pouco maior, certo? Qual o caminho? Aplicar tudo agora, detalhar mais o contrato de algum arquivo novo antes de codar. Opção, vou pela opção A. Não. Vamos ver se ele vai entender. Eu esbarrei aqui sem querer. Acredito que ele entendeu que vão ser a letra A, né? Então ele está fazendo toda a preparação desse case. Então ele fez um relatório aqui, ó. Que mudanças? Esses aqui foram preservados, tiveram algumas modificações e uma adição de novos arquivos. Critério de aceitação, validação, rode todos os casos de teste. Limpei aqui, deixa eu fechar isso aqui. Jogo para o terminal. Todos passaram com sucesso. Maravilha.
E aqui a gente vem, vamos fechar esse daqui. Vamos gerar o report. Vamos dar uma olhada aqui já, como ficou esse report. Open Preview. A gente ainda está bem... Continua um pouco baixa, né? Alguma coisa está estranha aqui nessa geração de keys. Eu estou sentindo algo estranho nessa geração aqui. As métricas observadas estão essas aqui. A gente está tendo mesmo um contexto muito parecido. Mas tudo bem, vamos em frente, que a gente está fazendo auditoria. Agora a gente vai fechar um case, use case 006. A gente vai agora anexar o nosso benchmark. Eu quero saber qual é o prompt desse caso. E vamos lá para o case. Esse case aqui não tem nenhum repositório. É um que ele vai ter que criar do zero. Então, esse vai ser mais interessante. Eu vou copiar, colar aqui e falar para ele, faz do zero. Esse a gente vai ter mais interação, com certeza, porque ele não sabe muito bem o que eu vou querer. É um greenfield. O playbook me explica um pouco melhor o que tem que fazer. Então, ele está elaborando todo o código aqui. Legal. Styling Runner, ele está mandando eu adicionar tudo isso. Não. Quero que você adicione e todos os scripts na pasta. Numa pasta. Eita, escrevi errado. Tudo bem. Vamos ver ele executando aqui. Reparem que está tendo algum problema de resposta. Try again. Um erro de request. Aqui ficou todo caso, vou criar por completo. Bem, ele está se virando aqui para tentar
atender a minha. Deixa ele. O que ele tá fazendo? Repara que ele tá fazendo, ele tá tentando escrever dentro do PowerShell direto no script, ou seja, a gente espera aqui que tem um volume maior de contexto sendo gerado. Eu estou acompanhando aqui, a gente está tendo aqui, ó, um aumento, né, no nosso contexto, ele está aumentando, tá? Estamos chegando aí em praticamente 10%. Ele continua ativo, que a gente está ainda com esse ícone aqui aberto. Hum. Continua escrevendo aqui. Hum. Vamos ver se o contexto parado. Perguntar o que que houve. Algo aconteceu. Ó, só um steering aqui. Send immediately. Para que ele tá tomando. Aí ele foi. Tive que dar uma chacoalhada nele para ele poder entender o que está acontecendo. Aqui ele está me dando quanto está custando, olha só que interessante. Né? Para quem trabalha aí com o custo aqui, só está aumentando, olha lá. Custo da sessão. É aqui que é o ponto chave também de ter que se preocupar depois. Né? A gente consegue contabilizar, fazer a habilitagem do que está acontecendo aqui. Tá? Esse aqui é um caso que ele está, o conteúdo continua aumentando, né? Segue aumentando.
Vocês reparam aqui que esse é um tipo de código que vai levar mais tempo para executar. E, gente, para também não alongar muito aqui, eu vou. Deixa eu ver se ele vai acabar, né? Mas se ele não acabar, acho que ele está criando teste já. Ó, eu tô chegando. Senão eu já ia encerrar a sessão, porque também já está ficando bem tarde para todo mundo. Mas eu acho que o objetivo principal era mostrar essa auditoria funcionando para vários cases, né, várias funcionalidades distintas do dia a dia para quem desenvolve código. Ó, ele está rodando os testes para poder validar. Eu não quero rodar teste de Tetris, não. Eu quero mais agora. 7 de 8 teste de rotação está falhando. Vocês verem como é que esse é um caso em que ele está gerando do zero. Ele está, na verdade, até fazendo algo que eu não esperava, que ele não tem. Geralmente ele abriu uma página, uma pastinha chamada Source aqui e botava. Mas é por quê? Porque eu fiz um modo Vibe Code aqui. Eu mandei um prompt bem genérico, bem simples, para ele se virar. E ele está se virando, de certa forma, né? Se quiser, eu vou testar. Quero saber aqui, ó. Eu vou falar só. Quero rodar o jogo. Terminal. Aí eu tinha criado um play, olha só. Tem essa, tá vendo? Porque não foi especificado. Esse é um ponto a ser destacado aqui. Não especifiquei muita coisa. Tem um playbook aqui que descreve uma certa funcionalidade dele e tal, né? Mas nada demais. Vamos lá. Vamos dar o play. Vamos ver o que acontece nesse Tetris maluco aqui. Olha só. Olha, ele vai. Rotaciona e encaixa. Rapaz, que bonito. Deixa eu ver se eu consigo fechar uma. Aqui, aqui. Ele não. Ei! Legal. Muito legal. Boa. Ficou bom demais. Gostei. Para uma primeira experiência, ficou ótimo. Agora, é, beleza, a gente já rodou todos eles. Agora eu vou fechando eles aqui. Ah, azul não. E, e fechamos aqui. Vamos fazer o report benchmark. Benchmark JSON. Isso já, a próxima versão já deixar automatizado já. Que eu não preciso fazer isso várias vezes. Playbook.
Eu sei que no final tem uns testes, eu queria ver se eles já estão disponíveis. Dash runs. Available runs. Ah, então. Se botar select all. Ele já pegou os cases. Vamos ver se o dashboard de fato está construído. AI dashboards. Vamos lá. Está dentro de Dash. Markdown. Preview. Ah, só tem um case, tá vendo? Ele ainda não consegue gerar. Ele ainda não conseguiu. Ele deu algum problema porque ele não guardou os cases, né? Isso aqui eu vou até ajustar depois, eu vou compartilhar com todos o resultado desse sweet spot, tá? Mas a expectativa é que tenha um crescimento linear, né? Só para fechar para vocês verem, a ideia é que isso aqui aconteça, você tenha este comportamento, tá? Ele é a expectativa que eu tenho, tá? Deixa eu botar outras, cadê? Eu tinha posto lives, que é justamente isso aqui, ó. View slides. A ideia é, que é o seguinte, a curva não é reta, não é exponencial pura, é uma super linear, ou seja, é algo entre linear e quadrático. Tá? Isso aqui não é 100% uma reta, ela tem uma curva, né? Então, assim, a ideia é ver esse gráfico aqui sendo reproduzido para ver direitinho o que aconteceu, tá bom? Então, gente, eu deixo aqui fechado para vocês, eu vou depois rodar. Lembra que o meu próximo, vocês podem trabalhar com o próprio case, né? Até botei aqui um guia, né, para vocês criarem o seu próprio case, né? Descrevendo melhor e tal, mas isso vai ficar como uma feature para fazer via GitHub Issues. Fechado? Muito bem, gente, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Essa foi a nossa aula prática, mostrando um pouquinho mais de como fazer, como ver isso aqui na prática direto, com alguns cases aqui. A gente viu até um Tetris no final, olha só, né? Então, eu fecho aqui, faço esse ajuste na feature para a gente poder visualizar o sweet spot, tá bom? Fico devendo para vocês, mas agradeço todo mundo aí. Um grande abraço, a gente vai se falando, até a próxima. Valeu!